O texto para a nossa reflexão de hoje encontra-se no Salmo de número 7, que diz: Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persigo o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Esse salmo fala que o justo vai prevalecer, enquanto que o ímpio vai perecer. Davi estava sofrendo acusações, difamações, perigos mortais. O cabeçalho do salmo se refere a Cuxi, e não há relatos fora ou além do filho de Cam, neto de Noé. Não sabemos quem é este personagem. Talvez Davi se refira a alguém que lembre os atos de Cuxi, mas o que de fato nos interessa neste salmo é o que ele vai dizer aqui. Davi ele se dirige a Deus como seu refúgio, e ele clama por livramento em meio a grande perigo, perigo como de um leão irado ao seu redor. E aí dos versículos 3 ao 5, então ele faz uma reflexão e ele conclui que ele não fez o mal de que o acusavam. Ele tem convicção de sua inocência, estava sofrendo sem motivos, e se houvesse motivos que prevalecessem sobre ele, então os seus inimigos, caso contrário, que Deus os julgasse. Do 6 ao 8, ele diz então que Deus vai julgar. Davi ele suplica a Deus para que se levante na sua indignação contra o mal e contra a injustiça, e para que Deus mostrasse a sua grandeza julgando os povos. Do 9 ao 11, Davi pede a Deus, que conhece mente e corações, para que ele faça cessar a malícia dos ímpios e salve os retos de coração. Por quê? Porque Deus é o justo juiz. Por isso Deus sente indignação todos os dias contra toda a impiedade e contra toda a maldade. Dos versículos 12 ao 16, Davi diz que se o ímpio não se converter, o reto juiz executará juízo e justiça, e uma das formas é fazê-los cair em suas próprias iniquidades, em suas próprias covas. Se o ímpio não se converter, ele dará à luz a uma iniquidade ainda maior, a mentiras ainda maiores. Mas ele diz no versículo 17, eu, porém, ou seja, diferentemente dos ímpios, mesmo vivendo no meio deles, eu quero render graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e eu quero cantar louvores ao nome do Altíssimo. Que aplicações podemos tirar aqui? Nesses tempos de aflições, angústias e claras perseguições, nós devemos nos refugiar em Deus. Diante dos perigos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Precisamos fazer uma profunda reflexão, analisar nossos atos, reconhecer se nós erramos,
Caso contrário, ou seja, se nós não somos culpados, nós devemos clamar pela justiça de Deus. Deus se indigna contra o mal todos os dias, contra todo o mal. Não devemos julgar, mas clamar aquele que julga os povos. Deus fará cessar a malícia dos ímpios. Deus julgará o ímpio e poupará o justo. Então não pratique a iniquidade, mas ande em retidão e justiça. Não julgue, mas entregue tudo ao reto juiz. E clame pela conversão dos ímpios, porque se o ímpio não se converter, se ele continuar produzindo as suas malícias, andando na sua mentira, ele sofrerá o juízo de Deus. O próprio mal se voltará contra eles, cairão na própria cova. Então não julgue, mas ore pela conversão do ímpio. E não se deixe levar pelos ímpios, não se associe com eles, não se desespere se demorar o juízo. Refugie-se no Senhor. Dê graças ao Senhor por causa da justiça de Deus. Louve a Deus porque Ele atende a oração do justo e porque Ele é misericordioso para com aquele que se arrepende. Lembre sempre, o justo vai prevalecer enquanto o ímpio vai perecer.